os trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houveram dito e seus irmãos: trabalhemos junto e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste nossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes aqueles que, por sua divergência vaidosa, houveram retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados ao turbilhão. E clamarão: graças, graças, Senhor. Ele lhes dirá: por que pedes graças, vós que não tiveste piedade de vosso irmão? Que recusaste estender a mão ao fraco e o esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido a recompensa na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que no devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, e que a ele vai confiar os bons postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. No início da história do Espiritismo, até o começo e metade do século passado, realmente o Espiritismo não tinha abrangência na mídia que tem hoje, que nos permite estarmos aqui reunidos de forma muito cômoda. Os divulgadores, os bandeirantes do Espiritismo no Brasil de outrora foram extremamente perseguidos, eram extremamente malquistos pela comunidade geral, porque era uma comunidade ainda extremamente fechada e fanatizada dentro do seu ponto de vista religioso. Então, realmente, a divulgação do Espiritismo foi um marco muito importante para nós estarmos aqui hoje, neste movimento. Eu acho que é uma menção ainda honrosa lembrarmos, quando falamos de cidades fechadas, para quem é blumenauense, desde pequeno como eu sou, sabe, hoje Blumenau já é, posso considerar Blumenau aberta hoje, mas sabemos que ela é extremamente fechada, e foi muito mais, Imaginem, por volta da década de 30 e de 40, quando se fundou o primeiro centro espírita na cidade, Dona Evelina da Luz, se não me falha o nome, e um dos seus fundadores, seu Pedro Martins, que ficou junto dessa associação, que é o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, até o seu desencarne. Ele completou, hoje dia 3, ontem, 78 anos de existência, se não me falha a memória. Então, realmente foram bandeirantes para a nossa cidade em termos de divulgação do Espiritismo, na qual devemos render as devidas homenagens. Porém, nos tempos atuais, quando falamos de missão dos Espíritos, ou quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo todo que nos fala sobre a importância da mensagem do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que nos consola, que nos dá esperança na continuidade da vida, do não fim da existência terrena, do até breve aos nossos entes queridos que partem antes de nós para uma nova dimensão. Os tempos atuais, quando falamos de missão, muitas vezes nos deixamos
empolgar por um orgulho, um amor próprio indevido, né? Espíritos missionários, conforme Divaldo Pereira Franco, são pouquíssimos no mundo, né? Nós estamos aqui na maior parte do tempo, sim, para reparar nossas faltas ao longo de existências sucessivas, né? Que muitas vezes nossas provações ou expiações gostamos de chamar de missões por uma questão de orgulho pessoal, né? E essa questão de orgulho pessoal é algo muito complicado. A missão maior hoje do espírita, de nós que aqui nos encontramos, é sim terminar a nossa existência atual de forma satisfatória, dentro de uma trilha cristã de vivência. Ou seja, tentar, né, seguir o Cristo. Tentar nos melhorar como seres humanos, como pessoas. No excelente livro Nas Trilhas de Libertação, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo senhor Divaldo Franco, né, nos coloca em determinado capítulo uma reunião que acontece entre entidades de seres em desequilíbrio, na qual pretendem eles, essas falanges, esses agrupamentos em desequilíbrio, na qual muitas vezes nós rotulamos como grupamentos trevosos, como se trevas existissem de fato, e não existe sim a ignorância, né? O orgulho, o egoísmo, né? Que todos nós temos em graus diferentes. Essa falange se reúne porque o chamado ilusório mal, também a inteligência ela em si não é boa nem ruim, né? É que nem pólvora, né? Pode matar ou abrir estradas para melhores comunicações, né? Melhor confraternização entre as nações, né? Depende do que o nosso emocional quer fazer com a nossa inteligência. Porque quando queremos fazer o bem, podemos usar a inteligência para planificar as coisas. Mas quando também não gostamos de uma pessoa, nós somos capazes de planejar com muitos bons detalhes como vamos, né, dar um calço, né? Como vamos derrubar aquele outro que a gente não quer no nosso caminho. E essa falange colocou 4 pontos para serem trabalhados, para se derrubar os trabalhadores espíritas que estão à frente da divulgação do Consolador Prometido. Porque, como eu disse no início, quando falamos de missão, o que nós queremos, né? Se eu fosse médium, né? Se eu tivesse uma unidade para trabalhar, né, na seara do bem, né? Não é só na mediunidade que a gente fala assim, né? Se eu tivesse dinheiro, né, para fazer todos aqueles ideais nobres que eu tenho guardado aqui dentro de mim, né? Quantas coisas eu iria fazer, né? Mas quando a gente está determinado a fazer algo de bom, fazemos. A grande questão é o orgulho, porque a gente sempre quer o quê? A gente vive na fase infantil, mesmo com o corpo grande. Quando a gente é pequeno, a gente quer ser, às vezes, eu quero ser um artista. Eu quero ser prefeito, presidente. A gente quer gerenciar várias pessoas, várias coisas, e não consegue nem gerenciar a si mesmo, né? A gente tem isso. E quando a gente é espírita é a mesma coisa. Caiu, gostou, está cheio de ideais nobres, começa a planificar um monte de coisas enormes, né? Vou mudar o mundo, né? Mas nunca sai da gaveta os nossos projetos. Porque a gente espera sempre tudo perfeito para começar a agir. Quando as coisas só se apresentam depois de se dar o primeiro passo. E essa falange, de forma muito astuta, coloca 4 pontos muito interessantes, que nos servem de diretrizes para trabalhar o oposto. Dizem eles, vamos trabalhar a vaidade, a presunção, né? Porque é algo muito forte no ser humano, e isso é verdade, né? Nós temos que ser espertos e trabalhar justamente o ponto contrário. Se não somos humildes ainda, não somos, né? Temos muita presunção, muitos milindres. Quando alguém nos fala algo que não gostamos, ficamos doídos. Dizemos que não, aquela pessoa não sabe o que está falando. Tentamos menosprezar ela, ridicularizar ela.
tentamos reduzir a imagem dela perante os outros, difamamos, porque nos falta um ponto inicial para virmos a ter humildade: reconhecer nossas falhas. Porque o grande problema não é a gente ter falhas, pessoal. Isso é normal, quem é que não erra? A grande questão é reconhecer as nossas faltas. Ser capaz de reconhecer, e digo mais, aos olhos, aos ouvidos alheios. A gente já tem dificuldade de reconhecer sozinhos, né? Vê como é danado essa coisa chamada orgulho. Se em casa a gente já justifica as nossas atitudes incorretas, menosprezando o outro, ou dizendo que o outro não sabe, ou achando desculpas para a gente ter agido daquela forma. Eu fui mal criado com aquele indivíduo, mas poxa, ele falou um palavrão no trânsito. Eu vi que antes ele foi mal educado com o outro na frente. Eu servi como o vingador, o justiceiro, né? Para aquela pessoa se endireitar na vida. Será? Qual é o limite das coisas? Quem nos deu esse cetro de poder para definir, né? Até que ponto as nossas atitudes são corretas ou incorretas perante o outro? Esse é o grande mal que a gente tem, julgar o outro. A gente julga pelos nossos parâmetros de viver, né? Eu julgo o outro, poxa, é aquela coisa. Vamos pegar o trânsito, que é uma coisa mais fácil. Eu julgo o outro que está na minha frente, se é mais devagar, pela minha velocidade, pela minha capacidade de direção defensiva. E aquele outro que nos passa vira um apressado. E o outro, desculpa o termo, um palerma na nossa frente. E é assim em tudo. E em tudo a gente faz isso, essas comparações, né, mesquinhas, pequenas na nossa existência. Né? Porque a gente tem essa mania de ficar julgando os outros. Né? E julga tão pouco. Mas conosco a gente é extremamente caridoso, né? Para julgar a nós mesmos, né? Para nós, sempre uma desculpa pronta. Para o outro, nunca há uma tolerância, né? Como, então, esse mundo vai poder ser fraterno? Né? Já viram aqueles filmes de comédia que tem Miss Universo, que elas falam, eu quero paz mundial, né? Qual a sua frase, o seu sonho de existência? Paz mundial, né? É muito bonito falar isso. Mas enquanto nós tivermos a nós mesmos de parâmetros para julgar o nosso próximo, poxa, que paz vai ser essa? Somos diferentes, né? Como julgar o outro? Né? Não existe isso. Então, reconhecer nossas falhas é imprescindível para não cairmos em situações, armadilhas equivocadas de irmãozinhos nossos ignorantes, mas que nos chegam junto de nós pelas nossas falhas. Não por castigo, porque o mal tem a força em si, mas só chega a se conectar em nossa mente, em nossos corações, por nós mesmos. Ninguém vai cair numa depressão se não for uma pessoa triste. A pessoa alegre pode vir o espírito mais triste, não há conexão. Como o oposto também. Como o oposto. Então, as nossas qualidades morais que são a maior diretriz de segurança para o espírita na vida atual. Um outro ponto muito bem levantado. O ser humano, dizem eles, né, é um animal. Ele ainda está preso às forças genésicas, ao sexo, à sexolatria. E aí sim, e é verdade, quantos trabalhadores, quantos voluntários caem, e nós aqui já vimos cair muitos, perante o apelo, né, genésico, perante o vício alimentado através de uma mídia que bota figuras exacerbadas, né, na televisão, nas revistas. Né? Qual a solução? É complexo tudo isso, mas respeito fundamentalmente. A partir do momento que eu respeito o outro, eu tenho que parar para analisar o que eu estou pensando, como estou vendo a outra pessoa.
independente da minha orientação sexual. Como eu vejo o outro? Porque pessoas de luxúria, há tanto em homo como heterossexuais. Não é a orientação que torna uma pessoa moralmente boa ou não, mas sim as suas atitudes perante ao outro. Como eu vejo o outro? Um objeto? Qual a disciplina que você se impõe? Respeito e disciplina são fundamentais para não cair nesse tipo de engodo. Um outro apontamento, poxa, e esse que é o pega para valer, né? O ser humano atual, como em todos os outros tempos, sempre, dizem eles, tiveram como foco de vida os bens materiais, o dinheiro. Esse que é o ponto que pega. Vamos dar dinheiro. Eles falaram. Quando a gente vê que a falta de dinheiro não transtornar o espírita, demos um jeito de dar muito dinheiro. Ele vai cair, cedo ou tarde. Porque é o acesso, né, aos prazeres fúteis da vida. Não que o dinheiro em si seja mal ou bom. De novo, né, voltamos, é o que nós fazemos com ele, né? Mas quando temos dinheiro sobrando, né, vocês dão o seu tempo de lazer aqui como voluntariado na casa, em alguma instituição que tem um ideal coletivo? Quando temos dinheiro, o que nós começamos a pensar? Poxa, acho que vou viajar. Acho que eu vou comprar não sei o que, vou melhorar aquilo outro. Tudo é muito lícito. Isso eu quero deixar claro. É piegas dizer que humildade tem a ver com trapos, com farrapos que se vestem. A tecnologia está aí para nos dar qualidade de vida e termos, com isso, tempo para não vivermos enclausurados à procura da sobrevivência da vida, para termos tempo de desenvolvermos as nossas qualidades morais. Mas o que fazemos com o tempo que nos sobra? Muitas vezes já vi pessoas criticarem, aqui não tem nenhum santo. Ninguém aqui na casa, nenhum trabalhador é santo. Todos têm seus defeitos, todos têm suas dificuldades. Mas muitas vezes já vi pessoas requererem ao médium da casa, poxa, mas ele não veio hoje, ele tinha falado para mim que vinha me atender, que vinha, chegou atrasado, poxa, a gente aqui esperando. Ninguém se lembra, né, que se dedica, os trabalhadores da casa se dedicam domingo aqui, quartas-feiras aqui, mais um dia da semana, muitas vezes em cursos, mais nas terças-feiras, os fundadores da casa e outros trabalhadores se dedicam no centro co-irmão lá em São João Batista, né? E isso é perfeitamente normal entre os trabalhadores hoje. Faz parte, não é nenhum sacrifício, faz parte do cotidiano deles, né? Mas eles acabam dedicando um tempo de lazer para isso, porque durante o serviço não dá, óbvio, né? Tem que se ganhar o pão de cada dia. E nós? O que estamos fazendo do nosso tempo? Se eu ainda estou iniciando, naturalmente é muito justo se dedicar ao estudo. Eu estou participando de algum curso, ou ao menos estou tentando estudar em casa. Será que em vez de ler a Contigo, né, em casa, não seria melhor dedicar esse tempo a uma leitura mais nobre? Porque o respeito, para a gente adquirir, que eu comentei anteriormente, é preciso vencer a fofoca. Enquanto a gente tem interesse em saber da vida alheia, a gente vai julgar o outro. Então são pequenos exercícios. É começar a analisar, será que isso é tão importante, esse tempo que eu estou gastando nisso? Será que por que eu sinto essa necessidade, esse prazer tão enorme, né, de adentrar numa internet e fuçar e ver que a ciclaninha está com o fulaninho, ou que deixou do Beltrano? A internet é um instrumento maravilhoso.
Só não se instrui na atualidade quem realmente está numa miséria, né? Mas a maioria de vocês que estão aqui, quase todos, tem acesso hoje ou a uma televisão, ou se tiverem uma internet mesmo, aí não é desculpa nenhuma para se instruir. Ah, eu não tive condições na minha infância. Não é desculpa para agora. A internet possui tudo de bom, como tem tudo de mal, porque é formado por pessoas dos mais variáveis níveis morais. Então o dinheiro tem que ser muito bem quisto. Muitas vezes a gente espera o dinheiro para fazer o bem. Não vai estar preparado, moralmente quando ele chegar. Se fizer hoje, nas condições que tem, não importa, porque afinal, né? O que é ser rico, né? Mas eu não sou rico, aquele é rico. Mas se eu chamar agora uma família africana, né? De uma Angola, aqui, para eles vocês são podre de ricos. É aquela questão da comparação de novo. Então todos nós aqui somos extremamente ricos. Mais, talvez, do que mereceríamos ou que necessitaríamos, né? Não estou dizendo para você chegar em casa e doarem a sua segunda televisão, né? Nada disso, né? Eu quero que vocês reflitam é o que vocês fazem do seu tempo. Quais são as desculpas para não agir hoje? E um quarto item que eles nos colocam de uma forma para tentar derrubar o espírita. Se tudo isso falhar, vamos dar poder, autoridade ao espírita. Nossa, isso é tão verdade. Se o chefe nosso berra conosco, a gente fica quietinho, né? Mas ai se for um colega de trabalho, né? Que está naqueles dias em que ele ousa me ofender, né? Para o chefe, por conveniência social ou monetária, tudo quanto é perdão, né? Ou pelo menos uma resignação exterior. Mas para o colega, ou pior ainda, né? Se você tiver uma condição que você tem uma pessoa, momentaneamente, a gente deve dizer, profissionalmente, numa condição que ela lhe deva, né, certa respeito, hierarquia, aí sim. Porque daí é a batata quente. O chefe berra, eu berro com o subalterno berra de repente com o filho em casa, o filho já vai brigar com o irmão menor, e assim vamos na nossa corrente de desequilíbrio, né? Crônico, né? Em nossa existência. Contra o poder e a autoridade, só a resignação. Quando o outro, de repente, estiver mal, e é isso que a gente tem que ter em mente. Ou às vezes a pessoa nem está mal, é você que está mal. Você não está bem consigo mesmo. E a pessoa falou nada demais, mas aquilo te ofendeu de uma forma que não ofenderia se você estivesse legal na vida, estivesse de bem com a vida. E você se melindrou. Temos que voltar ao ponto inicial, a um círculo, reconhecer nossas falhas. Ter disciplina para perceber, nos desapegar do eu e nos resignar perante a ofensa ilusória que nós acreditamos ter recebido. É preciso trabalhar dentro de nós. É o único caminho, é a maior missão que podemos ter na vida presente. Porque se não tivermos isso, nenhuma outra missão que a providência queira nos ofertar será bem feita. Neste mesmo livro que eu lhes comentei, Nas Trilhas da Libertação, e geralmente acontece assim, né? O jovem Davi sempre sonhou em ter mediunidade para trabalhar na seara do bem. Chega ao centro espírita, é direcionado, educado em termos de pessoa, instruído na doutrina, lê o Livro dos Espíritos e as demais obras de Allan Kardec, é direcionado nos cursos da casa e passa a
desabrochar em si a sua mediunidade ostensiva. Desenvolve ele aquela mediunidade que geralmente os espíritas, nas décadas passadas, mais queriam, a de cura. Né? Sempre assim. Quando a pessoa, muito obrigado, seu doutor, por ter me curado. Não. Foi Jesus que curou. Mas por dentro se regozija, não acredita tanto nisso. Como é bom eu poder curar as pessoas. Já se contradiz interiormente. E ele desenvolve. E chega-se a uma multidão de tal porte no centro espírita, em que se é necessário, quando ele adentra no recinto, ter pessoas para lhe ajudarem a chegar até a sala de tratamento. Passado um tempo, ele começa a escolher pessoas mais fortes e passa a ter como se fossem seguranças dele. Logo, ele começa primeiramente a receber obrigados. E os dirigentes falando, não aceite obrigado, oriente a não agradecer, porque a obra é do Cristo, não nossa. Mas, como eu falei anteriormente, esses pontos, porque por fora é uma coisa, por dentro é outra. Começa a se sentir muito bem consigo, com os obrigados. Logo começa a aceitar presentes. Me recordo muito bem de uma certa feita, que o centro ainda era na casa do José Fernando, e um frequentador queria lhe presentear com um aparelho de som, e ele não aceitou. A pessoa ficou indignada. Como eu trouxe? Eu dei um jeito, eu trouxe pra você. Não posso aceitar. Porque talvez num dia, quando não for pra mim, for pra instituição, mas hoje é na minha casa, eu não posso aceitar. Seria tornar comercial, mercantil a mediunidade que é gratuita. E o irmão começou até a aceitar presentes. E os dirigentes, ali lhe puxando a orelha, porém não tomando nenhuma atitude mais drástica, porque de certa forma também era conveniente a multidão, a quantidade de gente, que estava vindo uma questão de status era. Como se quantidade significasse alguma coisa, não deveria. Por fim, o médium já estava recebendo mensagens do espírito médico que havia incorporação, lhe solicitando para vir com vestimentas já de casa toda branca, que os seus auxiliares viessem todos de branco. Logo ele já estava vindo com uma capa branca, o querido médium Davi. Por fim, na mesa mediúnica, os dirigentes espirituais se apresentam numa situação de tentar coibir isso de forma extrema. E o dirigente lhe fala, olha irmão, acho que temos que parar por um tempo com os tratamentos. O espírito que está vindo agora incorporado não é mais o irmão Y, médico, mas sim um pseudo-sábio, um espírito equivocado que está querendo perturbar. O quê? De forma alguma. Vocês estão com inveja da minha mediunidade, foi a resposta dele. E quando se apresentou o espírito verdadeiro, nobre, tentou incorporar no médium Davi, ele conseguiu fluidicamente afastá-lo e dizer, não, esse é o embusteiro, porque eu estou sentindo, energias muito ruins dele. Claro, já estava acoplado com o espírito equivocado, com as próprias energias dele. É como quando estamos durante vários dias na escuridão e alguém acende uma luz de repente. A luz é incômoda. Não deveria, mas é porque estamos acostumados com as trevas. E o irmão Davi resolve sair da casa. Eu vou montar o meu centro espírita. E ele sai e se desenrola toda uma história em cima disso. Leiam um livro. Toda uma história de equívocos, que vai desencadear em situações que ele não precisaria passar. Deixou de trabalhar na seara do bem, acumulou débitos
no seu perispírito e muita tristeza para si mesmo. E para outras, pois começou a tratar as pessoas de forma equivocada. É muito interessante essa história, para nós sabermos por que a missão individual é mais importante que a coletiva nesse instante. Porque a nossa missão individual é nos reformar intimamente. E esta casa tem nos ofertado, através do projeto Identidade Eterna, a oportunidade das pessoas se conhecerem. Conforme Sócrates, há milênios, falou, conhece-te a ti mesmo. Somente conhecendo quem nós somos é que podemos planificar um trabalho de melhoramento. Por exemplo, eu tenho vários pontos falhos, né? E eu tenho uma situação em que eu tenho muita dificuldade com os imprevistos da vida. Eu sou muito rígido na minha mente. Quando surge algo que não está planificado, isso me afeta extremamente. Então, se de manhã cedo surge algo que mudou o roteiro do dia, nossa, e aquilo me afeta. Então eu escolhi, isso é um exemplo, né? Eu escolhi uma semana retrasada que eu precisava trabalhar mais esse aspecto. Mas eu sei disso graças ao conhecimento do ME, da ferramenta que o José Fernando, né, desenvolveu nesses anos todos, empiricamente, né, que está ali no Arqueologia do Ser, em outros livros de autoria dele, e outros que virão. Eu sei que eu tenho que trabalhar isso. E aí, claro, né, eu também não sou bobo, né? Eu sou espírita. Resolvi dar uma rezada, poxa, Papai do Céu. Igual meus irmãos, né, conversando com os espíritos aqui da casa, mentalmente, né? Não que eu seja médium, mas eu gosto de fazer esse exercício. Pedi, poxa, eu preciso de umas situações imprevistas, né, no meu dia a dia para eu começar a lidar com isso, né? Gente, eu devia ter sido mais específico, a quantidade de imprevistos que eu queria, assim. 2 dias depois, num único dia, se vocês soubessem a quantidade de imprevistos que aconteceu, eu pensei, tá bom, já entendi a mensagem, tá ok? Pelo amor de Deus, não, tá no meu limite, tá de bom tamanho. Mas isso é reforma íntima. E você só pode fazer se você conhecer os seus pontos fracos. É legal fortalecer os pontos fortes? Porque daí a gente se aprimora tudo. Mas só os pontos fortes não, gente. Os pontos fracos também, é para isso que a gente está. Né? Isso é um exemplo, né, do meu baú de bobeiras, né, que eu tenho dentro de mim. Né? Então, as nossas sombras têm que ser trabalhadas. E não basta vocês serem espíritas, serem frequentadores. Nesses 10 anos que eu estou aqui, eu vi muita gente cair. Muita gente cair. Pessoas que tiveram ótimos momentos, excelentes momentos, tiveram também acesso a grandes aprendizados, tá? Mas a aparência não é nada. É muito fácil falar de Deus, de Jesus. A gente vê muito espíritas, evangélicos, católicos. É muito fácil, as palavras e o papel, né, aceitam de tudo que você colocar. Tá? E muitas vezes, eu não penso que as pessoas sejam cruéis, tá? Ainda há espíritos assim, mas às vezes as pessoas se iludem e acreditam que estão se melhorando. De fato, em alguns aspectos se melhoram. Não há como, né? Alguma coisa elas vão levar para si, graças a Deus. Para no momento certo desabrochar, quem sabe. Somente com um trabalho desse, de interiorização do nosso psiquismo, com cobrança, porque eu também já participei, o ME também, o Fernando hoje, caridosamente, ele nos passa aqui, né, numa visão
completa espiritual, mas é a ferramenta também profissional dele, onde ele dá consultoria, onde ele tem cursos voltados a pessoas físicas. Eu já participei de alguns, e eu já vi pessoas fazerem o curso e não se modificarem, tá? Porque não é um curso, não é nenhum tratado, não é nem a doutrina espírita por excelência, porque é uma doutrina incrível, uma filosofia fantástica, fatos científicos taxativos, mas tudo isso não modifica a pessoa por si mesma, por mágica. Não é pílula. A pessoa precisa querer, se esforçar e ser cobrada. Por isso nossa casa cobra muito. Mesmo que você se milindre hoje, é para você poder sorrir amanhã. Vencer as tuas sombras, os teus fantasmas. Mesmo que você se esperneie e fique com raiva do trabalhador palestrante que está falando alguma coisa, que você acredita no seu milindre, que é com você. Que bom se você sair daqui doído. Porque só quando mexer no teu íntimo que você vai tentar se modificar. Graças a Deus, meu Deus. Que saia bravo com alguém daqui hoje, né? Mas para poder amanhã você ser melhor, é o único caminho, não tem outro. Cobrança. Ferramenta para se modificar. E ainda assim, infelizmente, eu vi pessoas queridas caírem diante desses 4 pontos que eu coloquei para vocês: vaidade, sexolatria, dinheiro e poder. Então vocês veem que não podemos baixar as guardas. É impossível? De forma alguma. De forma alguma. Há os recursos: reconhecer nossas falhas, disciplina, desapego, que é o sacrifício, e resignação. Aceitar o que a vida nos impõe. Né? Para mim é difícil aceitar o que a vida nos impõe. Né? Como eu falei, improviso não está no meu vocabulário. Mas é preciso, é uma falha de caráter até. Como é que eu... Então, quando as coisas mudam de uma hora para outra, eu não tenho mais bom humor? É correto? Quer dizer, não vamos taxar as coisas de certo ou errado, de correto ou incorreto, mas é saudável? É se desenvolver emocionalmente? Né? A criança, é natural que ela chore, esperneie quando não dá o brinquedo que ela quer ou quebrou o brinquedo. Mas por que nós não continuamos nessa fase infantil? Né? A gente quer missões. Já ouviram falar do senhor Nilson de Souza Pereira? Quem conhece? Ninguém? Eu imaginei. Ninguém lembra do segundo lugar, né? Mas o senhor Nilson de Souza Pereira é um grande espírita. Ele é o fundador, com o senhor Divaldo Franco, da Mansão do Caminho. Ele é o presidente, né, da Mansão do Caminho. Ele que cuida da parte doutrinária e de toda a administração das mais de 35 mil crianças que já passaram por essa instituição de caridade, que hoje foi fundada em 52, vai fazer 60 anos este ano. 60 anos de existência em prol. Este senhor, em 2005, junto com o senhor Divaldo Pereira Franco, pela ONU, ganhou o título de embaixador da paz. Mas ele não tem vaidade. Ele se resignou dentro do seu campo de ação e se tornou grande. Graças a ele, Divaldo pode nos presentear em todas as partes do mundo com as suas palestras e a divulgação que o Espiritismo merece. Porque ele mesmo fala, Divaldo, eu posso sair em paz por ser que o Nilcinho está cuidando das nossas crianças. E muitas vezes a gente quer a missão de aparecer aos olhos do outro. Se for para viver na sombra, não quero. Porque a gente tem inveja do outro ainda. É uma pena. Mas é possível nos vencer. Vencer as nossas sombras.
é preciso nos analisar como fazemos. Eu estava lá na Mediúnica preparando para a palestra, e aí eu escrevi umas frases, como veio na hora eu não consegui decorar, se me permite eu vou ler. Aquele que vive aos trapos, quando tem condições de se vestir dignamente, ou aquele outro que até pensa, até pesa o que irá dar de comida à sua família, a fim de não gastar a mais, estes estão doentes. Já aquele que somente compra roupas de grife, excedendo seus recursos ou comprometendo suas responsabilidades, está doente. Outro em que se priva de tudo para si, se priva de tudo na vida, mas compra presentes aos outros à torta e direito, também necessita esse de auxílio. Aquele que a si dá de tudo para si e aos outros sempre menos, está doente, gente. O que vive nos extremos, mas também o que vive controlando a si, sem se dar ao luxo vez e outra, ambos estão doentes. Mas aquele que controla a sua alimentação para viver melhor, está saudável. Aquele que aprende a se gostar, dando um presente para si mesmo, não precisa ser para o outro, para si, por se gostar, está sadio. Aquele outro que sacrifica os seus interesses para poder presentear os outros, ou quando diz não ao supérfluo para os outros, a fim de não lhe faltar o básico na existência, ambos são sadios. O que se deixa vivenciar na dor e no prazer, indo de um ao outro, sem se revoltar ou sem se acomodar, que é aí que está o perigo do dinheiro, né? Se acomodar. Esses caminham bem. E o que aprendeu a se equilibrar, seguindo uma disciplina, mas sem perder a noção e a capacidade de lidar com os imprevistos da vida com paz interior e bom humor, todos estes estão caminhando para serem pessoas com saúde plena. Serem aqueles que todos os filósofos e sábios pregaram. Como Joana de Ângeles, no seu título do seu livro, diz: ser um ser integral, pleno. Porque não é a atitude de fora, aos olhos dos outros, que diz se uma coisa é certa ou errada, mas sim aquilo que te move dentro. Se vocês analisarem o que eu li para vocês agora, tanto no doente quanto no sadio, são as mesmas coisas, as mesmas atitudes. Mas é a forma de você encarar, a forma, a emoção, o sentimento que te move, é que dá todo o sabor diferente para a nossa vida espiritual. Vamos saber temperar melhor a nossa vida. Temperando com paz, com amor, com caridade, com cobrança para nós, não para os outros. Fiquem em paz, tenham uma ótima semana.